Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Guerra e hoje a gente vai estar trazendo a nossa terceira aula aqui para vocês, onde nós iremos falar sobre o Google Colab, tá? O Google Colab é um ambiente do Google, né? Basicamente a Google vai te ceder um computador, uma máquina virtual para que você possa executar Python. E lá dá para fazer várias coisas, principalmente aí trabalhando com ciência de dados. Ok? Então hoje eu vou apresentar para vocês essa ferramenta, que ela é gratuita. Basta que você tenha uma conta na Google, tá? Então você tendo um Gmail, acabou, você já consegue utilizar. Então vou abrir aqui o Google Colab, eu vou fazer a busca por Google Colab, tá? Buscando o Google Colab, gente, olha só. A primeira opção, ó, colab.research.google.com. E aí nesse ambiente, ó, como eu já tenho algumas coisas, ele vai me aparecer aqui, ó, esses collabs que eu tenho. E olha só que interessante, ó. Vocês estão vendo essa logozinha do Drive? Pois bem, quando você faz algum tipo de notebook, que é o que a gente chama aqui, no Google Colab, a gente consegue salvar essas informações, né, esses notebooks, dentro do Google Drive. Então você não perde, né, fica algo ali vamos dizer assim, né, com um backup já feito ali no Google Drive. Então é bem interessante, sem contar que você pode acessar de qualquer lugar que tem internet e você tendo acesso à sua conta do Gmail. Pois bem, aqui, gente, eu não vou abrir nenhum dos que eu já fiz, eu vou abrir um novo para que vocês possam conhecer um pouquinho do ambiente, eu vou apresentar esse ambiente para vocês. Então, para isso, eu vou criar aqui um novo notebook, tá? E olha só que interessante. Olha como é que o ambiente ele se comporta. Basicamente, ele inicia assim. Aqui, a gente pode dar um título, né, para ele. Então, aula 03, tá? Tirando de cima, ele já vai fazer essa alteração, já vai deixar salvo. Outra coisa, gente, é que tem um conectar aqui. O que é que acontece? Quando você abre esse ambiente, ele não necessariamente conecta logo a uma máquina virtual da Google. Então, para isso, você tem que executar algum comando, certo? Então, nesse momento, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é um print, né? Olá, mundo. E olha só. Quando eu der um Shift Enter, ou então, se eu clicar aqui nessa setinha aqui de play, ó, ele vai começar a conectar. Tudo bem? Então, ó, ele está inicializando e daqui a pouco vai aparecer aqui para mim, ó, RAM e o disco. Então, o tanto de RAM que eu tenho ainda disponível, o tanto de disco que eu tenho disponível. Tá? Então, olha só que legal. E aí ele executa da seguinte maneira, ó. Percebam que eu tenho, basicamente, o meu ambiente aqui, ó, eu consigo botar um código aqui e logo abaixo já vê o resultado. E ele vai criando novas célulazinhas dessa. E é assim que funciona um notebook. Então, se por exemplo, se eu fizer x igual a 5 e y igual a 10, olha só que legal. Eu posso executar. E aqui abaixo, olha só que legal. Se eu fizer x mais y sem o print, né, ele mesmo assim me retorna o resultado. Ó. Então, se eu der um Shift Enter, ele vai me retornar o 15. Tá? Então, a gente vai conseguir trabalhar por aqui também de forma mais prática, porque a gente consegue tomar nota e depois eu posso compartilhar esse collab com vocês para que vocês tenham acesso. Fica bem mais intuitivo aí para quem ainda está iniciando no mundo da programação, às vezes é muito complicado mexer no GitHub, então esse ambiente ele é bem mais amigável nesse sentido. Então, pessoal, outra coisa interessante desse ambiente é que a gente pode, ó, aqui quando a gente vem aqui próximo da extremidade, ele vai abrir para a gente, ó, essas bichinhas aqui, ó, que a gente pode ir colocando aqui, ó, um código ou então um texto. Matheus, como é que funciona esse texto, né? Como assim um texto? Olha só que interessante, pessoal. Aqui ele já abre meio que um editor de texto, tá? Só que esse texto ele trabalha com Markdown. Então, Markdown é um tipo de estrutura, de escrita, onde você delimita através de algum tipo de símbolo, você vai dizer o que é que ali vai ter. Então, por exemplo, um hashtag é um título, né? Então, eu vou botar aqui, ó, aula 03. E quando eu dou um Enter, ó, olha que legal como ele fica. Então, aqui, por exemplo, eu posso documentar o que eu estou fazendo, né? Então, hoje, a gente viu aqui um pouquinho do Google Colab, né? Então, aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, aula... Acabei saindo, gente, espera. Aula sobre o Google Colab. Tá? Então, olha só.
aula 3, aula sobre o Google Colab. E ele vai ficar aqui. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, um print Hello World, né, como eu tinha feito. No caso, tinha sido Olá Mundo, né? Mas aqui eu vou botar Hello World. E olha só que interessante, pessoal. Quando eu executo, né, vai ficar aqui o Hello World e eu posso fazer aqui, botar outro texto, ó, por exemplo. E botar aqui assim, ó, executando um print. E aí aqui, ó, eu posso, sei lá, botar 3 hashtagzinhos, ele vai ficar um pouco menor. Então, ó, executando um print. E aí eu vou conseguindo documentar o que eu estou fazendo no meu código. Isso vai facilitar depois até o estudo, né, sobre o Python. Então, quando você estiver começando, pessoal, eu aconselho bastante vocês virem aqui. É ideal que você saiba instalar na sua máquina e você saiba utilizar o Python na sua máquina. Tá? Mas o Google Colab ele facilita muito o trabalho por ele ser um ambiente web, né? E por todas aquelas outras vantagens que eu falei anteriormente, como por exemplo ficar salvo no Google Drive, como você ter acesso de qualquer lugar, né? E também de você estar usando um recurso externo, uma máquina virtual. Então você está usando um computador da Google, então você tem muito mais poder de processamento do que muitas vezes o computadorzinho que a gente tem, né? Então, dependendo do computador que você tenha, Matheus, eu só tenho um computadorzinho de 2 GB de RAM e tudo mais, você pode aprender Python através disso, porque isso aqui, basicamente, o que ele consome é só o que um site qualquer consome. Então, qualquer computador vai conseguir acessar isso aqui facilmente, tá? Então, olha só que interessante, né, pessoal? Pois bem, então, galera, esse aqui é o ambiente do Google Colab. Aqui a gente ainda tem algumas outras coisas, né, que a gente pode fazer, ó. Então, salvar uma cópia no Git do GitHub, ó, salvar uma cópia no GitHub, salvar uma cópia no Drive, a gente pode abrir um notebook, fazer uploads, abrir no modo Playground, né, localizar no Drive, etc. Inclusive fazer o download, ó, como um notebook, aqui, ó, que é esse IPYNB, tá? Ou como um arquivo PY. A gente tem como imprimir, gente, olha aqui, ó. A gente consegue imprimir também esse nosso código. E aqui, ó, a gente tem outras opções de executar e tudo mais. Mas a gente vai aprendendo muito mais dessas ferramentas aqui, desses utilitários aqui durante as aulas, tá? Mas só mais uma coisa para a gente finalizar, nessa pastinhazinha aqui, arquivos, ó. Nessa pastinha, pessoal, você pode fazer o upload de arquivos, de imagens, de coisas, tá? Então vocês podem trazer para cá. Hoje eu não vou estar ensinando como fazer isso, porque na verdade é bem simples, né? A gente pode fazer aqui só upload, tá? Mas a gente também pode fazer através do nosso próprio ambiente aqui. A gente pode utilizar a parte de strings do Python para fazer esse download e colocar aqui, tá? Então, assim, por hoje eu não vou entrar muito nesse mérito, porque senão ia dar uma aula inteira, tá? Mas eu queria apresentar esse ambiente para vocês. E agora, na próxima aula, a gente vai começar a utilizar operadores aritméticos aqui dentro, tá certo? Então é isso. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Compartilhem com os amigos, com aquelas pessoas, você que está fazendo faculdade, você que está fazendo tá vendo Python agora, está na escola, quer que um colega seu seja programador também. Chega lá e diz, ó, acessa lá o canalzinho do Dev Matheus Guerra, que ele está com conteúdo bem bacana. Então é isso, obrigado. Curtam aí e compartilhem. E também se inscrevam. Valeu!